Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Vocês pensaram que eu não ia entrar aqui ao vivo, né? Tava procurando aqui como é que eu nos colocava na tela, porque mudou aqui toda a ordem, mas está tudo certo. Consegui me achar e consegui achar vocês e achar essas meninas que estão aqui comigo hoje, neste programa maravilhoso, falando sobre este livro básico aqui, há 2 anos, pouquinho mais de 2 anos, falando sobre o livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O meu livro é edição da FEP, Federação Espírita Portuguesa, com autorização da FEB, Federação Espírita Brasileira, e estou na página 271, onde começa: mal não havia despertado. Mal não havia despertado. Isso para quem estiver acompanhando através de outros meios, pelo computador, você dá um Command F, Ctrl F de lá, ou Command F dependendo do seu computador, e vai escrever mal não havia despertado, e ele, pum, vai direto na página. É assim que funciona o Kindle, Renata? E aproveito e já digo boa tarde, bom tudo para você, seja bem-vinda. Obrigada, é sempre uma alegria estar com vocês aqui para estudar essa obra tão maravilhosa. O meu livro é esse, e a minha página é a 377, o meu é da FEB. E no Kindle é assim, você consegue buscar pela página, mas de qualquer forma a gente está na segunda parte e a gente está lendo, é o capítulo... Qual que é o número desse capítulo? Vamos lá, por isso, não, olha só, capítulo 3, nós estamos na 20ª leitura. Capítulo 3, Lutas e Humilhações, da parte 2. É isso aí. Bem-vindo, então, com a gente. Vai acrescentar muito hoje nesse nosso estudo. E conosco a nossa super Sônia Paula. Ora, muito bem-vindos. Muito boa tarde aqui no Brasil, boa noite aqui em Portugal. Que nós tenhamos um bom estudo, que estejamos todos com o coração aberto e o entendimento também, para podermos alçar o voo das 2 asas, o amor e a sabedoria, que é isso que a gente precisa para crescer. Então que nós possamos ter um bom programa. Exato, já estou até aqui colocando, já fazendo o que? Preparando aqui para a gente ter um ótimo programa. E nós temos conosco já quem entrou aqui, a nossa Manuela Ricciardi. Oi, Manu, logo você vai estar aqui com a gente. Que bom estar com você, tá? Bom, que bom você estar conosco também. E todos vocês que estão nos assistindo hoje, que não se identificaram,
Tem mais gente assistindo, a gente vê aqui, mas não tem identificação, não tem problema, não precisa identificar, a gente sabe que você está com a gente em companhia, em coração. E vocês que vão assistir no futuro também, sejam muito bem-vindos a esse estudo, podem fazer as suas perguntas, os seus comentários, mesmo que você esteja vendo em gravações futuras. Por quê? Porque essas perguntas chegarão até nós e nós vamos responder. A gente responde todas as perguntas que são pertinentes ao momento do texto, né, da leitura da semana, para trás. Tá? Só não vamos responder as perguntas que ainda da parte do livro que a gente ainda não leu, por uma questão óbvia da gente não atrapalhar, né, o caminho, a jornada da leitura. Né? A gente fala no Brasil não atravessar o carro dos bois, não é isso, Renata? Como é que a gente fala aí em Minas? Não colocar o carro na frente dos bois. Isso, não põe o carro na frente do boi, é tudo certinho, cada um na sua hora, no seu Nós lugar. também usamos isso em Portugal. Isso também é usado cá. Então, pronto, então a gente faz isso. Então, mas vocês podem fazer as perguntas de vocês. Aqui embaixo está rodando uma faixinha azul. Nessa faixinha azul tem um número de telefone de WhatsApp que vocês podem mandar essa mensagem para o WhatsApp e o Tavares vai receber. O Tavares, que é o nossa super voz do além, né, vai responder e mandar para a gente. O número do telefone é 5584-98185-3100 ou 98187-5598. Qualquer um dos dois telefones, manda o WhatsApp, Tavares recebe e manda para a gente direitinho todos os seus questionamentos, todos os seus posicionamentos, até assim mensagens de que bom ver vocês, a gente também recebe do Tavares, o que foi o caso. O importante é a gente estar sempre conectado, seja agora, seja amanhã, seja depois de amanhã, ou quando quer que seja, tá? Esse é um estudo desse livro, onde nós fazemos um estudo aprofundado, né, sobre as mensagens do livro, a gente faz esse acompanhamento além da letra, e a gente convida vocês para fazer essa participação também com a gente nesse livro, e aonde a gente precisa, espera só um pouquinho, que acabou de entrar minha amiga, que é a dona da casa, e ela está agachada aqui, pode ficar em pé. Está fazendo ginástica aqui. E vocês podem fazer esse acompanhamento com a gente. O objetivo é que a gente entenda exatamente o que está escrito por trás da letra. Né? A gente estava até comentando, né, Sônia, nas epístolas da semana, falando da importância da gente ter essa compreensão além da própria letra. Né? Então, ou seja, tem a compreensão racional e tem a compreensão moral também, de uma compreensão, para absorver melhor as mensagens que esse livro nos fornece. E senão você não vai ter a riqueza do livro, né? Independente da sua religião, independente do que você faça parte, no mínimo você vai entender isso aqui como se fosse um livro de um romance, né? Mas é um romance com uma mensagem maravilhosa, onde vocês vão poder fazer essa conexão com a tua vida diária. E é esse o objetivo desse estudo, a conexão diária entre o passado e o presente, tá? Para entender que se foi possível para ele, possível também será para nós, ok? Não é isso? Faltou alguma coisa? Não? Então, muito bem. Então, vamos agora nos preparar, né? Porque a gente, afinal de contas, é uma leitura incrível, então a gente tem que estar bem conectada. Alguém quer complementar alguma coisa? Não? Então, vou fazer a nossa oraçãozinha de abertura, tá bom? Deixa eu colocar uma imagem linda que assim nos inspira. Vamos ver. Ativos de... Estou procurando aqui, que a gente consegue achar. Pronto, achei logo essa, que maravilhosa. Aonde a gente vai fazer a nossa conexão, isso, consegui. Nossa conexão neste momento com os amigos espirituais, pedindo a eles que estejam conosco, nos amparando, nos orientando na compreensão desse texto, iluminando o nosso lar para que ele possa ser abençoado, onde quer que nosso coração possa alcançar também, que receba essas luzes de esperança, de paz, de harmonia, né, para que nosso coração e o coração de todos aqueles que puderem, que essas nossas vibrações puderem alcançar, possam estar alinhadas com a vontade e o amor de Deus, que nos foi ensinado pelo nosso Mestre Jesus, que está aqui, como nessa imagem, sempre pronto para nos amparar, para nos orientar, e conectado com cada um de nós, independente da condição moral que nós possamos já ter alcançado. Muito obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco. Neste momento pedimos que nos dê permissão para iniciarmos esse estudo. Que assim seja.
Eu vejo essa imagem, aí eu fico imaginando assim, se Jesus com essa mãozinha assim, segurando o nosso globo terrestre, em algum ponto alguém não consegue sentir essa beleza dessa energia dele e faz guerra. Então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a nossa parte para ajudar esse mestre Jesus, fazer com que a mensagem dele chegue nesses corações que ainda não conhecem a paz. Não conhecem e não desejam a paz para si e para o próximo. Então, meninas, vou fazer o nosso resuminho agora, pode ser, para a gente começar a leitura. Então, nós estamos na parte ainda onde Saulo ele já se separa do pai, né? Mas ainda tendo esse sentimento, né, de que uma nova jornada começa para ele, né? Então, ele está num momento doloroso, né, desse rompimento, desse Saulo, porque ele ainda não era Paulo, ele era Saulo, né, esse rompimento dos laços terrenos, familiares terrenos, né, e é onde iniciava esse conflito, né, entre esse Saulo antigo e essa nova jornada que esperava ele, né, e a gente aprendeu que o Saulo ele configurava isso como um homem velho, né? Ele tinha que neste momento mesmo, a gente vai perceber a partir de agora que ele vai ter que fazer uma transformação, porque tudo aquele mundo dele já não existia mais, né? Então, mas sempre com respeito, ele não se desesperou, né? A tristeza vem, isso a gente aprende, a tristeza pode nos pegar ali, mas ele não se desesperou, ele não perdeu a fé, e ele abraçou essa jornada dele, essa missão que ele recebeu de Jesus, quando ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E mandou que Saulo fosse lá apaziguar as ovelhas. Então, assim, é isso que a gente vai aprendendo, né? Qual é a nossa verdadeira família? Nossa família não é só nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Eles são, sim, nossa família, são muito importantes para nós, mas a nossa família é muito maior, essa família espiritual que a gente aprende no caso do Espiritismo, que é gigante, né? Então, que é gigante e que se une, que é o exemplo que tem aqui nessa nossa telinha, através do amor. Né, esse amor que a gente ainda não é capaz de compreender, mas que a gente já, de alguma forma, compreender na sua plenitude, mas de que de alguma forma a gente consegue inserir no nosso coração. A Maria Ribeiro, Maria Ribeiro diz boa tarde, então você está no Brasil, boa tarde para você também, minha conterrânea. Posso começar a nossa leitura, porque a gente tem muita coisa para ler? Pode? Então, vamos lá. Mal não havia despertado desse deslumbramento, quando se sentiu, isso que é o Saulo, né, quando ele já estava indo embora pensando nessa situação dele com o pai. Mal não havia despertado desse deslumbramento, quando se sentiu presa de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Mas alguns instantes viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam péplos de neve translúcida. Só lembrando que ele entra, ele anteriormente ele rememora, né? Ele começa a passar a limpo assim toda a história dele, né? Tudo que ele havia vivido para ele chegar naquele momento, né? Diante de ter vencido essa prova diante do pai, e nos parágrafos anteriores vai descrever que parece que ele começa a entrar em desdobramento, né? O desdobramento que é o prelúdio desse encontro espiritual que ele vai ter com os irmãos, né? Abigail e Estevão. Irmãos e amor, né? Da vida dele, que foi Abigail, né? Ó. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Eu entrava em pânico. Os dois irmãos, que voltavam a encorajá-lo, aproximaram-se com um generoso sorriso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Pode falar, Soninha. Não posso ler a outra frase também? Complementar a outra frase. Tá. Que é isso? Choras? Perguntou Abigail em tom blandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Eu acho importante compreender duas coisas. Ele não achou estranho encontrá-los. Quer dizer que ele já tinha uma percepção da continuidade da vida e da espiritualidade de uma forma diferente do que a gente pensaria. Porque qualquer pessoa acharia que estava louca. E não foi o caso. Então, para ele, a modernidade, que nós chamamos hoje em dia de modernidade, na realidade não era estranha. É para a gente refletir. Eu fiquei a pensar sobre isso quando li esta parte.
Porque ele não sentiu medo, não sentiu receio, não achou que estava louco e achou normal estar a ver o Sol e a Abigail que sabe que estão mortos. Logo, para ele a comunicação dos espíritos era uma coisa que seria plausível e não lhe assustou. Depois o segundo ponto, que eu achei aqui maravilhoso, é todos os mentores do outro lado da vida normalmente não nos passam a mão na cabeça. O que eles fazem é chamar-nos a atenção de uma forma assertiva para que a gente vá para o caminho bom. E é o que ela faz aqui. Que é isso? Choras? Mas a tarefa mal começou. Tu vais ter muita coisa pela frente para viver, meu querido. E para chorar. E para chorar, ela não passou-lhe a mão no pelo. E nós temos que pensar sobre isto. Porque um mentor é isso que faz. E o Manuel fez isso com o Chico naquela coisa maravilhosa que a gente ama, do avião, né? O Chico a contar isto no Pinga Fogo é maravilhoso. Vejam, assistam, vale a pena ver o Chico a falar sobre isto. E o Emanuel disse simples, morre com educação. Não é preciso estar a fazer esse pânico. Já que ele sabia que a vida continuava. Então, é essas pequenas coisas que eu acho importantes. É que ser amigo, ser um benfeitor, é sermos assertivos e chamar as pessoas à razão para que elas possam sair do seu desespero e encontrarem a sua força dentro de si, de coragem, de capacidade que elas têm, porque nós somos filhos de Deus, vós sois deuses, disse-nos o Mestre. Então todos nós temos capacidade de reerguer-nos e de vencermos qualquer dor que nos apareça e surja. E o Mestre ainda nos disse outra coisa, nada é colocado em cima dos nossos ombros superior às nossas forças. Temos capacidade para vencer. A questão é nós nos conscientizarmos disso e fazermos uso das nossas capacidades. Mas não estamos sozinhos. Aqui está a consolação. Ele estava naquela situação, parecia desamparado, ele sabia que não estava, que tinha Jesus, mas Jesus mandou 2 benfeitores para ele. Estevão, o que ele mais lesou, e Abigail, a segunda pessoa mais lesada. Né? A gente sabe que é, porque ele matou-lhe o irmão. E também depois acabou por abandoná-la, como nós sabemos, mas depois foi buscá-la, no final, graças a Deus. Mas eram as 2 pessoas que ele mais precisava ali para perceber que não havia nada a perdoar. Que eles não tinham nada contra ele. Como não tinham em vida. Mas é mais um fortalecimento de que a vida continua e nós estamos aqui para te ajudar. E isto é lindo. Eu acho maravilhoso. A gente perceber isto, ter esta capacidade de ver isto e ver que vale a pena, mesmo que sejamos os maiores criminosos do mundo, a ajuda está lá. Um dia vamos deixar de ser. O que nos falta é vivermos o amor. E isso está em todos nós. Mesmo na pessoa que nos parece a pior vilã do mundo, há sempre uma pontinha que vai ser tocada e ele vai se transformar mais cedo ou mais tarde num espírito puro. É só o tempo. Deus não usa a violência, mas o tempo. E vamos só relembrar uma coisa que a Renata falou, né, que ela relembrou dos capítulos anteriores, mostrava exatamente que, é isso que você falou, né, Sônia? Beleza, ok, os dois, a gente nunca tá sozinho, mas ele só conseguiu essa conexão porque ele pacificou o coração dele, quando ele entra lá nessa caverna, né, e ele, daquele momento, ele começa a relaxar e sem ficar se lamentando, ele já começa a tomar consciência dele mesmo naquele momento. E aí ele faz essa conexão com o mais alto e aí sim ele consegue abrir essas portas dos céus para ele, não é, Renata? É isso. Anteriormente tem um momento que ele fala, né, que ele depois, né, da saída da casa do pai, ele entende o que é o significado de recomeçar a vida. Que inicialmente ele achou que recomeçar a vida era ele retornar à casa paterna, né, ao lar paterno. Mas ele passa a entender que ele é um recomeçar interno. Ele precisaria de perder todas as afeições realmente. Talvez a última afeição que ele teria interna seria a própria presença do pai. Então a gente está vendo, nós estamos diante de um homem que renasce. Então essa constatação, essa prova maior que ele passa com o pai, abre para ele a possibilidade do intercâmbio com essas almas iluminadas, né? Porque ele venceu essa tarefa. Então ele se torna instrumento, né? A partir do sacrifício que ele se propõe a fazer. O sacrifício do orgulho, né? Isto é fundamental. A nossa chaga é o orgulho e o egoísmo, elas andam juntas, não dá para se associar. Mas nós só conseguimos vencer verdadeiramente na vida, vencer o mundo, quando nós vencemos o nosso orgulho. Aquele vencer o mundo que Jesus nos disse é isso, é vencer o orgulho. É termos capacidade de aceitar a vontade de Deus
e fazer tudo o que está ao nosso alcance no sentido do bem, até às vezes silenciar, até às vezes aceitar que o outro não nos compreende. E isto é fundamental nas nossas vidas, para que a gente também possa percepcionar o amparo que se faz sempre presente. Mas se a gente estiver embrenhado no orgulho e no egoísmo, não temos aquela conexão que falava a Eurídice, não é? A oração, a meditação, o apaziguar, o confiar em Deus, o ter a certeza que se a gente fizer a nossa parte, o amparo vem, é muito importante, porque o desespero afasta-nos das soluções. O moço tarcense, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado do mundo, traduziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado. Mas foi o mártir do caminho que, na luz da sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, como se o fizesse a um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas do passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. O abraço de Estevão é uma coisa que eu não quero imaginar que seria estar ali, no papel do Saulo. O abraço de alguém que a gente usou tanto, a dizer, não há nada a perdoar, já não havia, ele antes de partir já tinha dito isso. Mas, de qualquer das formas, aqui é a constatação real dele, que isso é verdade. E ainda diz uma coisa mais importante, na minha opinião, que é, não te detenhas no passado. Nós ficarmos presos ao passado é um problema grave. A Renata vai falar melhor do que eu, isto em psicologia é maravilhoso. Mas, na realidade, nós não podemos ficar presos ao passado nem viver no futuro, que é a ansiedade. Nós precisamos viver o presente, porque é o presente que vai fazer o futuro e vai retificar o passado. O ficar preso no remorso não é bom. O que é bom é eu constatar que errei e depois viver o presente para retificar o meu erro. E é isso exatamente que o Estevão está a convocá-lo, para que ele não fique no passado, esqueça que toda a gente erra, o que importa é que a partir de agora ele não erre e que vá para a frente, que faça a parte dele no bem. Isso vai retificar todos os erros para trás, porque na realidade ele tem razão. O espírito mais puro que habitou a Terra foi Jesus, como diz o livro dos Espíritos. Ele não tinha, já na evolução dele, que ele está, de espírito puro, nenhuma mácula. Não é o caso de quem habita um planeta de provas e expiações como qualquer um de nós. Portanto, ele tem real. Por isso é que Jesus disse aquilo na questão da mulher adulta: atira a primeira pedra quem não tem pecados. E na realidade começou a ser primeiro o mais velho, depois foram os mais novos. Todos tinham. É impossível nós, num planeta de provas e expiações, fazermos tudo certo. O que importa é a gente tentar diariamente fazer um bocadinho melhor do que ontem. Já é um progresso. Até que um dia conseguiremos alçar o voo do espírito puro. Mas isso a seu tempo. Nada. Isso mesmo, Sônia. Não vou acrescentar nada, só falo. Perfeito. Então, o ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Queria falar das suas alegrias infindas, agradecer tamanhas dádivas, mas indômita emoção lhe selava os lábios e confundia o coração. Amparado por Estevão, que lhe sorria em silêncio, viu Abigail mais formosa que nunca, recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope. Não pôde furtar-se às reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos, lembrando-os, acima de tudo, naquele glorioso minuto da sua vida. Pensou no lar que poderia ter constituído, no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos, no amor insubstituível que sua dedicação lhe poderia dar. Compreendendo-lhe, porém, os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se, tomou-lhe a destra calejada dos labores rudes do deserto e falou comovidamente: Nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte esperando a herança do Salvador. A convocação para o amor universal. É tão lindo. Ela a dizer, nós podemos continuar a viver o amor mesmo que não seja casados como na Terra. É vivenciarmos a fazer o bem, cada um no seu plano, mas nós continuaremos a ser o lar um do outro. Porque o lar é onde está o nosso coração. E ambos têm um coração um no outro.
E isso está certo. Se a gente pensar, há filhos que imigram para outros países, mas não deixa de estar no coração da mãe nem no coração do filho da mãe, né? Ou pai, quando podemos falar de outros familiares. E o nosso lar é exatamente onde está, né? O nosso coração. Então, o nosso lar, para a Eurídice, que ainda tem família no Brasil, ela sente tanto Portugal como sua casa, como no Brasil. Porque ela passa uma parte do ano cá e outra parte do ano lá. Porque, na realidade, está lá o seu coração. Tem lá os seus irmãos, tem lá familiares, tem lá o netinho. Portanto, são estas coisas. Então, é isto. Mas é o mesmo que acontece quando a gente transita para o plano espiritual e o outro fica cá. A ligação permanece. O amor jamais se separa, desde que seja um amor verdadeiro, independentemente de estarmos aqui ou estarmos no plano espiritual. E aqui temos essa constatação. Renata. Aqui ele fala, né, da expectativa do homem, né, porque ele vai ser levado, né, a desconstruir toda a esperança no mundo, né, nessa realização da felicidade no mundo, porque ele não veio para isso, né, ela também não. Eles não vieram para concretizar esse amor material tal qual a gente visualiza na Terra. E estão, assim, às portas da vivência de um amor imortal, eterno, né, do encontro de almas, que a grande maioria de nós ainda não está pronta para experimentar, né, porque a gente ainda tem a necessidade da presença física do outro, né, da concordância do outro, do olhar do outro, né. A gente ainda tem esse amor egoísta, né, de viver a felicidade circunscrita aos laços de sangue, né. Às vezes, assim, é muito fácil a gente exercer o perdão, às vezes, em família. É mais difícil a gente perdoar uma pessoa que não pertence, às vezes, ao nosso grupo familiar, justamente porque a gente ainda está atado, né, a esses vínculos da terra, né, e, de certa forma, a gente vive uma experiência de proximidade com os irmãos muito grande, né, porque você imagina, né, uma mãe, quando ela nasce, ela já tem os óvulos, né, ou seja, parte do nosso corpo, né, viveu conjuntamente estou falando de magnetismo, né, com os nossos irmãos ali dentro da barriga da nossa mãe, né? O nosso biológico dividiu isso de alguma forma. Então, tem uma proximidade aí magnética, química, que nos afiniza muito com os nossos irmãos de sangue, mas que não é... a Manuela está colocando aí o amor terreno e o amor visto de cima de Abigail, sim, porque ela consegue visualizar, né, esse amor, e esse amor que ela está convidando ele, de certa forma, a experimentar, né, ela está guindando ele, né, fazendo ele sair dessa expectativa do amor terreno para, assim como ela, ver esse exercício do amor maior, que é o amor pela família universal, pela família cristã, né, porque ele vai ser, assim, um grande pai para várias igrejas e para várias pessoas em diferentes situações. Ele vai exercer, sim, a paternidade, mas numa dimensão multiplicada, né? Não só para 1, 2, 3, 4, 5 filhos, mas para uma nação inteira. A família universal que a gente fala na nossa oração de abertura, né? E até os tempos de hoje, porque ele continua a ser nosso pai até os tempos de hoje. Se a gente estudar as suas epístolas, tem lá muita coisa para a gente beber, como o livro do Paulo Estevão. E eu estava a pensar nessa frase da nossa amiga Manuela, porque é aquela coisa da montanha. Quando a gente está na Terra, ela própria tinha os sonhos e adoeceu porque não ia cumprir os seus sonhos. Lembram-se disso, não é? E ela parte por causa da dor, né, dos seus sonhos perdidos. E ela chega ao plano espiritual e a visão dela, já no final de vida, já era completamente diferente, como nós sabemos, depois que ela conseguiu perceber a vida do Cristo. Ela própria já convoca o Saulo, naquele momento em que ela está a partir, para um outro percurso. E ela chega ao plano espiritual e ainda tem uma visão maior. Porquê? Porque já não tem os laços da terra para lhe aprisionar nas coisas materiais. Ela tem uma visão ampla das coisas. E isto é muito importante que a gente compreenda. Se a gente abrir o nosso coração à espiritualidade, a pouco e pouco que a gente vai aprofundando, não precisamos estar do outro lado da vida para termos essa visão ampla. Começamos a vivenciar aqui. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, são N exemplos desses. Quantos filhos eles não tiveram? No caso do Divaldo, ele inclusive preferiu crianças, não é? Mas no caso do Chico, quantos livros não são os seus filhos? E esses livros chegam até os dias de hoje, como este, para nos consolar
e nos alimentar. É preciso a gente refletir sobre isto. Abrir a nossa visão para além de, não é? Agora, disso que você falou, Sônia, eu lembrei da questão, só sendo assumindo aqui, eu lembrei da questão da sublimação, que ela faz, ela sublima esse sentimento dela. Ela não apaga os sonhos, mas ele simplesmente se transforma porque ela passa a ter essa visão real, que é a ilusão, corta a ilusão que a gente tem quando a gente está aqui encarnado. Então, quando a gente passar a entender a situação dessa forma, a gente vai ver que é muito mais fácil sobreviver às dores terrenas, né? Porque a gente tem um nosso mundo real, verdadeiro, é o que está do lado de lá, depois da morte, que nos espera de forma natural, né? Que nos espera para que a gente possa compreender e sublimar mais ainda os nossos sentimentos. O moço tarcense entendeu a carinhosa advertência, arquivando-a no imo do coração. Não te entregues ao desalento, continuou Abigail, generosa e solícita. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. A lei nos destaca a fé, pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios, mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que oferece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Esvazia-te dos pensamentos do mundo quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos. Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Eu acho uma coisa aqui extraordinária. Primeiro, ela repete a frase do nosso Jesus: não recalcitres contra os aviões. É a frase que é dita por Jesus a ele na estrada de Damasco. E depois é a questão ela dizer obedece e confia. Nós temos muita dificuldade em obedecer a Deus. É interessante que a oração que Jesus nos deixou, o Pai Nosso, que inclusive está no Evangelho do Espiritismo ampliado, explicado cada frase, há um ponto que é lá: faça-se a vontade do Senhor. E muitas vezes nós não percebemos o que é fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor é crescermos espiritualmente e intelectualmente, não é ficarmos estagnados. Então não é a vontade que às vezes a gente quer, que é de comodismo, não é? De ficarmos de braços cruzados. Não, é da ação, é de aceitar que os outros possam nos compreender e mesmo assim ir para a frente. Eu estava-me a lembrar de Madre Teresa de Calcutá, quando alguém chegou ao pé dela, um jornalista, e lhe disse: porquê é que tu fazes isso, ajudar essas pessoas, se isso é uma gota no oceano? E ela responde: essa gota faz parte do oceano, não é? Portanto, gota a gota se faz o oceano. Então, a gente precisa de compreender que é gota a gota que o nosso agir no bem vai fazer com que a gente cresça, e às vezes é mesmo não ter nada. É o caso dele, ele neste momento não tem nada. Tem aquele dinheiro que o pai lhe deu, mas que vai dar para uns dias. Não tem mais nada. Mas tem o quê? A fé, a confiança em Deus. Que é isso que ela diz: confia. Deus vai te ajudar desde que tu faças a tua parte. E é isso que vai acontecer o resto da vida dele. Vai ter muitas dificuldades, mas é sempre ajudado nessas dificuldades porque ele permanece na fé. E depois fala aqui de um ponto que eu achei também interessante. É a lei de Moisés, que é a lei humana. Não estamos a falar dos 10 mandamentos. E estamos a falar da lei que Jesus trouxe, que é a lei do amor. Que essa está dentro dos 10 mandamentos, né? Porque se nós seguimos aqueles 10 mandamentos, estamos a cumprir a lei do amor. Mas esses 10 mandamentos não é totalmente a lei da Torá. A Torá tem muita coisa que não está de acordo com a lei dos 10 mandamentos, porque é uma lei humana. E todas as leis humanas vão sendo substituídas por outras melhores à medida que nós nos vamos aproximando cada vez mais do amor. Então elas tornam-se mais justas, porque entram dentro da justiça de Deus. Querida Renata. Deixa eu só, enquanto a Renata liga ali, deixa eu só explicar uma coisa, que a gente repetiu essa frase, a Sônia falou também, o que são aguilhões, para quem não sabe. Aguilhões são como se fossem algumas lanças que eram utilizadas para conduzir o gado, né? Então, o gado saía do caminho, a lança perfurava, né? Era forçada contra o animal, para que ele voltasse
pela dor ele voltasse para o caminho dele. E recalcitrar, que Jesus não recalcitre contra os aguilhões. Então, os aguilhões já vimos o que era esse tipo de lança que perfurava o animal, e recalcitrar é resistir, que era o animal que resiste. Mesmo ele sendo furado, ele se machucando, ele continua seguindo aquele caminho. Então, por isso que Cristo diz para Saulo, não recalcitres contra os aguilhões, e a própria Abigail repete. Pode falar, Renata? É maravilhoso, né, o parágrafo? É assim para a gente ler e ficar embevecido mesmo. E pensar também o quanto que a gente está distante, porque na grande maioria das situações a gente fica recalcitrante, né? A gente não aceita, a gente acha que a gente merece mais, como alguém pode falar aquilo com a gente, né? E às vezes é muito fácil, assim, a gente pregar, né, essa obediência a Deus. Mas no dia a dia, às vezes a gente tem dificuldade de obedecer quem está do nosso lado, sabe? A pessoa às vezes faz uma observação sobre a maneira com que a gente faz o trabalho, por exemplo, e a gente se sente completamente revoltado. Como, né? Como assim? Como assim? Como assim? E isso perturba a nossa jornada. Então, às vezes, uma observação simples, a gente já se fere, que dirá viver, né, uma prova de sacrifício dessa, né? Então, acho que a gente tem que olhar esse exemplo, né, e passar por cima de muita coisa e pensar que Jesus vai nos preencher, vai nos aliviar. E eu não estou dizendo isso para a gente ter aquele comodismo, assim, que ele é tóxico, né? Eu, inclusive, já comentei aqui algumas vezes que, às vezes, a compreensão, assim, de que a gente está espiando o passado pode levar muita gente a tentar suportar aquilo que não suporta. Né? E aquilo é mortal, né, para muitas pessoas. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, uma prudência muito grande para a gente não cair numa reflexão fanática, né, do que seja enfrentar o sacrifício, porque nos tempos de hoje que a gente vive, né, com tanta informação, com tanta orientação, com tanto chamamento à transformação, certas situações de violência são para ser denunciadas, são para para que se peça justiça por elas, não apenas para que a gente aceite calado, né? Então, existe essa energia necessária também, né? É isso. Experimentando infinito consolo, Saulo chegava a perturbar-se pela incapacidade de articular uma frase. As exortações de Abigail calar-lhe-iam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Enorme esperança represava-se agora em seu íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. O Mestre sacrificara-se por todos os homens. Dedicar-lhe a existência representava um nobre dever. Enquanto formulava esses pensamentos, recordava a dificuldade de harmonizar-se com criaturas. Encontraria lutas. Lembrou a promessa de Jesus de que estaria presente onde houvesse irmãos reunidos em seu nome, mas tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. As sinagogas combatiam-se entre si. A própria igreja de Jerusalém tendia novamente às influências judaizantes. Foi aí que Abigail respondeu de novo aos seus apelos íntimos, exclamando com infinito carinho. Vai falar, Sônia? Eu posso ler? Ele Vocês vão passa falar as uma... duas. Você quer falar primeiro, Sônia? Não. Ele pensa assim, nossa, não vou reclamar, mas tem muito trabalho a fazer. E, ao mesmo tempo, ele pensou, qual a dificuldade, né? Aquele meme, né? Ano próximo, qual a dificuldade? O próprio próximo, né? Porque... Adorei. Você já viu? Porque... O amor seria mais fácil se não houvesse o próximo. Não houvesse o próximo. Gente, como é difícil te amar, fulano. Como é difícil te amar, ciclano. Porque é o que ele está falando aqui. Ó. Ele não está fazendo meme, mas quando ele fala assim, ele lembra da dificuldade de harmonizar-se com as criaturas, né? Então, que a gente tem que amar todo mundo, a gente está cansado de saber o quanto é difícil a gente entrar em harmonia, a gente recuar, a gente aceitar, a gente viver em grupo, né? E é bonito que ele tem dificuldade de falar, mas ele está ali coordenando as ideias, né? Ele está recebendo aquele influxo, aquela injeção de coragem, de esperança, e ao mesmo tempo fazendo um plano, como que ele vai fazer para colocar aquilo tudo em prática, né? Porque é um desafio amar o próximo. Muito. Mas eu achei também aqui interessante o ponto
de que a própria Igreja de Jerusalém tendia novamente às influências judaizantes e as sinagogas combateriam-se entre si. Ou seja, ele está a falar da Igreja Cristã de início, a de Jerusalém, e está a falar das próprias sinagogas. São as duas religiões da época, que em qualquer uma delas havia problemas. E hoje Sumiu o seu quando a gente áudio. não vai Sumiu encontrar. seu áudio. Desculpa, não há lugar. Estás a falar, estás-me a ouvir agora? Agora sim. Estás-me a ouvir agora? Sim. Não há lugar nenhum em que a gente não vá ter problemas destes. Porque não há nenhuma religião em que a gente vá dizer que está tudo em paz. Porquê? Porque o ser humano ainda não está em paz. Nós estamos a aprender a ficar em paz. Então é preciso que a gente tenha paciência, tolerância, aceitação de que o outro às vezes não corresponde ao que a gente gostaria. E que também muitas vezes nós não temos razão. Porque às vezes nós queremos impor as nossas vontades e por isso existem as situações complicadas em todos os locais. Seja na igreja evangélica, na católica, na casa espíritas, não interessa. A verdade é que há lá ser humano. E se eu for mudar, eu não me dou bem na casa X ou para a casa Y, vai acontecer a mesma coisa. Porque está em mim a mudança, não no outro. Está em mim eu mudar como eu reajo perante o outro, não é? E isto é muito importante que a gente reflita. Não vale a pena estar a mudar de sítio. Os problemas serão os mesmos enquanto eu não modificar. O problema está com a gente, né? Se a gente resolve o problema com a gente mesmo, resolve com o outro, porque o outro, se a gente entende que a minha felicidade não depende do outro, né? Não depende de como o outro me trata, aí é mais fácil. A gente vai ver agora, ó. Reclamas que companheiros concordes contigo nas edificações evangélicas. Reclamas companheiros que concordes contigo nas edificações evangélicas. No entanto, é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o mestre senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais amados dormiam enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram-no, outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo em seu nome. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes de tua vida, serve-o com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobrecem a alma. Vai falar sobre isso? Muito importante, sim. Que nós tenhamos essa consciência, que no momento certo, aqueles que estão no caminho com Cristo também se juntarão a nós se nós estivermos no caminho com Cristo. Não há ninguém desamparado. O Chico ficou sozinho completamente, a fazer o evangelho para as cadeiras. E depois nós vemos o que aconteceu o resto da sua vida. Mas ele persistiu 2 anos a fazer o evangelho para os espíritos. E a partir daí modificou completamente o roteiro, porque foram aparecendo pessoas que se juntaram a ele até ao final da sua vida. É a mesma coisa que nós temos que ser convocados. E se não aparecer, temos uma certeza. O anjo da guarda está connosco. Os benfeitores estão connosco. E eles já fazem parte desses que aparecem. Lembremos-nos disso. Acho bonito que ele fala, né? Que a gente vai desencarnar sozinho, né? A gente passa para o outro lado da vida quando ele fala que é sozinho. E tanto que a elevação é difícil, mas a vitória real só está lá, né? Nesse final, né? De que a gente vai conseguir. Mas o quanto é difícil, né? Para a gente caminhar sem que as pessoas concordem com a gente, né? Eu acho que muitos de nós, né? Eu falo assim a partir da minha própria experiência de trabalho, o quanto que os desacordos, né? Eles nascem daí, né? Os conflitos, eles nascem daí, de um que não concorda com o outro e que não se vê capaz de aceitar essa opinião do outro, né? E ela está fazendo um convite para ele, para além, né? De que basta que Jesus nos conheça, né? Concorde com Jesus e trabalha, e segue, né? Anda conforme o que Jesus ensinou e segue. Muito bonito, né? E Saulo estava enlevado.
Não poderia traduzir as sensações cariciosas que lhe representavam no coração tomado de inefável contentamento. Esperanças novas bafejavam-lhe a alma. Em sua retina espiritual desdobrava-se radioso futuro. Quis mover-se, agradecer a dádiva sublime, mas a emoção privava-o de qualquer manifestação afetiva. Entretanto, parava-lhe no íntimo uma grande interrogação. Que fazer doravante para triunfar? Como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar praticamente sem anotação de sacrifícios? Deixando perceber que lhe ouvia as mais secretas interpelações, Abigail adiantou-se, sempre carinhosa. Saulo, para certeza da vitória, no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. É Só para lindo, né? pausar, é dar. Nós estamos sempre à espera de receber. E nós só recebemos se dermos. Na realidade, quando estamos a dar, nós próprios estamos a emanar amor e estamos a gerar à nossa volta amor. Dar é isso. É estar constantemente a fazer o bem. Sem esperar que o outro compreenda ou que o outro corresponda ou que o outro também dê. É fazer a nossa parte porque está certo. É cumprir o nosso dever perante as leis divinas. É isso. Sem esperar nada em troca. Isso é o nosso dever. Isto nem sequer é algo para além de. E Tomé foi convocado a ir para além de, não é? Tiago também. Nós precisamos ir para além das nossas dificuldades e das nossas deficiências. Mas seguindo o nosso dever de filhos de Deus. Que é fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. E é isso que ela está a convocar a fazer. É bonito que ela fala, né? Que Jesus deu ao mundo quanto possuía. E o que Jesus possuía, né? A gente para nessa palavra, né? O que ele tinha para dar? O que a gente tem para dar? Eu acho que a gente está sempre dando alguma coisa. A gente está sempre entregando para o mundo a vibração dos nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, né? A nossa intervenção na vida do outro. Mas aí, qual é a qualidade disso que a gente está dando, né? É reflexo daquilo que a gente traz dentro da nossa própria alma. Então, fala assim, então como que a gente vai fazer para possuir o que Jesus possuía? É no exercício, porque se a gente esperar a gente ficar iluminado para começar a dar, né? Não funciona. Então, é nessa troca incessante com o outro e com o mundo que a gente vai renovando essa bagagem espiritual, né? Deixando passar água limpa, lendo bons livros, fazendo prece, indo para o centro espírita, fazendo caminhada, respirando ar puro. Aí vai passando água limpa e a gente vai renovando essa nossa bagagem espiritual para que a gente possa ofertar algo de mais qualidade para o nosso próximo, né? Simples assim, né? Pois é. O moço tarcense notou que Estevão, nesse ínterim, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade, querida, esboçava um gesto de amoroso adeus. Esforçou-se então por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Vocês vão falar? Essa é a parte assim, mais linda do livro, na minha opinião. Que essa orientação que ela faz para ele diante dessas perguntas, acho que é o que a gente tem que carregar para a vida toda, né? A gente tem que ter isso escrito para a gente ler todos os dias, né? E é uma pergunta maravilhosa, né? Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? É um pouco do que a Sônia falou, né? Da questão da vontade de Deus. A gente tem que fazer a vontade de Deus, né? Mas como que a gente sabe qual que é a vontade de Deus? O que Deus quer? Que a gente vai, que a gente fica? Que a gente muda de emprego ou que a gente fica nesse emprego? Sabe? Quer que a gente, faça isso ou faça aquilo? São as dúvidas que a gente tem
E as pessoas nos buscam para saber, eu não sei o que eu faço, como saber, né? O que a gente deve fazer. E a resposta Difícil. dela. A gente já vai à resposta. A Manuela também acha. A resposta dela a gente já vai ver. Eu só queria dizer aqui um ponto que eu achei lindíssimo, que é, ele quer ouvir a opinião dela. Ele sempre quis ouvir a opinião dela, mesmo quando ela estava encarnada, pela sabedoria que ela tinha. Ele respeitava Sábia, né? profundamente a mulher que ele tinha escolhido para ser sua mulher. Ele sabia o espírito que estava daquele lado. Ele respeitava a opinião de uma mulher. Quando falam que ele era machista, tem aqui a resposta. Ele respeitava a opinião da Abigail e sempre procurou a Abigail para conselhos. Mesmo que ela às vezes não ouvisse o conselho dela, ele escutava. Porque houve uma das situações que ele escutou logo, que foi que ela desse uma oportunidade ao Estevão, que ela não sabia que era o Estevão, né? Que era o seu irmão, né? Que ele pudesse voltar atrás. E ele escutou, ele deu essa oportunidade. Mesmo contrariado, ele escutou. Ok? Portanto, é para a gente pensar sobre isto. E aí ele vai fazer essa série de perguntas e ela vai respondendo. Eu vou fazer esse bate-bola entre Abigail e Saulo. Vou repetir a pergunta e vem a resposta dela. Que fazer para adquirir, pergunta Saulo, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Todavia, como proceder de modo a enriquecermos a virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha, respondeu, esclareceu a noiva amada, sorriso bondosamente. Você vai falar, Renato? Eu posso continuar. Não é lindo, né? Porque ele está falando assim, não, Jesus recomendou que a gente deve amar os inimigos, né? Na expressão máxima desse amor, né? E resta a dúvida, né? Porque é preciso seguir sem contar com a compreensão do outro, né? E aí, como conseguir, né? Que a gente consiga fazer como Jesus fez, né? Que acho que é essa pergunta. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo, né? De se esforçar por amar, né? Porque as perguntas, elas estão em cadeia, né? Ama, mas onde a gente vai arranjar força, né? Para amar? Como exercitar esse amor? Onde colocá-lo em prática? E aí vem a segunda resposta dela, né? Trabalhando, né? É o que você falou. Tem que trabalhar. Vai exercitando, você vai exercitando com o trabalho, né? E Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Olha que importante isso para a gente no dia de hoje. Espera, respondeu ela, Porque dizendo ele falou assim, eu em estou gesto de trabalhando, né? Pois, deixa eu terminar a resposta dela. Espera, disse ela ainda, em um gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais. Aqui está, vencer o orgulho, livre de caprichos pessoais. E isto é muito importante, esperar o tempo. Porque todos nós vamos lá chegar um dia. Não é todos ao mesmo tempo como se falava no início, porque aqui no início nós deixámos passar essa parte, mas falava que cada um tinha o seu próprio tempo para chegar. Então esperar é isso, é esperar o tempo que os outros cheguem lá, cada um no seu tempo. Como eu dizia há pouco, Deus usa o tempo e não a violência, dá-nos o tempo. Então nós temos que aprender que o tempo de Deus é o certo e não é o nosso tempo. E às vezes nós somos muito precipitados, temos as coisas para ontem. E as coisas conquistam-se paulatinamente, esperando, trabalhando e amando. Foi as 3 coisas que ela disse até agora. Agora vamos ver qual é a próxima. Tem mais ordem dela. Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria na sua misericórdia. Não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Mas os homens?
Em toda parte medrava a confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral a respeito dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho, mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Os israelitas agarravam-se à lei de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam-se novamente das sinagogas, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos da circuncisão. Onde a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que o seu amor trouxera à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças? Concordavam em que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Posso continuar? Abigail apertou-lhe, ficou um silêncio aqui, né? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura a indicar as despedidas e acentuou docemente: perdoa. E é assim que a gente vai viver a nossa vida. Amar, trabalhar, esperar e perdoar. É fundamental perdoar. Porque diariamente a gente precisa de perdoar-se a nós próprios, porque ainda não conseguimos fazer o que gostaríamos de fazer. Caímos, às vezes, novamente nos velhos hábitos. E também perdoar o próximo. Porque nem toda a gente consegue alcançar logo a compreensão do que é que Jesus pedia. Né? E é isso que eu estava a falar, a casa do caminho estava-se a perder de novo para o judaísmo. E era isso que ele achava que não estava correto, porque tinha que ser acolhidas todas as pessoas. Daí a luta dele sobre a circuncisão. Era que não fazia sentido aquele ritual, o objetivo era agregar todos, sem exceção. Qualquer que fosse o sítio de onde eles viessem. A ampliação para o amor universal. E aqui está a compreensão dele de que tinha que chegar aos outros também, aos outros povos, aos gentios, que é o que ele vai fazer. Mas ele tem essa compreensão. E eu acho isso lindo, porque ele não é um apóstolo que conviveu com Jesus diariamente. Ele é um apóstolo posterior que Jesus convoca diretamente. Mas ele não teve a benesse dos apóstolos que convivem com ele diariamente. Mas ele tem no seu íntimo essa compreensão através do estudo do Evangelho. E isso eu acho lindo. E todos nós podemos chegar aqui. Não precisamos de ter sido diretamente chamados por Jesus, porque nós somos diretamente chamados por Jesus diariamente. Porque Ele é o nosso bom pastor, como Ele nos disse. Então Ele é o nosso governador. Então está sempre a convocar. Mesmo que não seja presencialmente, vamos dizer assim, através do éter dessas convocações vêm. É só nós ligarmos através da transformação moral. Vida Renata. Me toca muito o quanto que a orientação dela é atual, né? Então, se a gente for pegar os problemas atuais do mundo, os conflitos que a gente passa no dia a dia, se a gente pegar, igual a Manuela colocou aí, isso como lema, né? Amar, perdoar, trabalhar, ter esperança, a gente vai seguir. Né? É uma orientação para todos nós, seja em qual frente de trabalho a gente esteja, né? Seja no ambiente familiar, na casa espírita, no nosso trabalho profissional, da gente com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente tem pressa, né, em melhorar. E a gente tem que saber que tem um tempo, né? Que vai acontecer, que a gente vai alcançar, mas é preciso esperar, é preciso se perdoar, é preciso se amar, é preciso trabalhar pela própria melhoria. Então, é atual, profundo, e a gente tem que se valer disso, né, para a nossa jornada. Então o lema é ama, trabalha, espera, perdoa. Mas a gente chegou no fim, Sônia. Chegamos, infelizmente, o nosso tempo aqui, já estamos aqui em cima da hora. É só para ficar as 4 juntas. E a gente, assim, foi gratificante, foi muito bom a gente acompanhar esse desenrolar. É uma parte, realmente, uma parte muito bonita do livro, é uma parte muito... O livro inteiro é maravilhoso, mas essa parte é que a gente vê esse alento, né? A gente
esse alento que o próprio Saulo recebeu, e a gente vê o que a gente também recebe todo dia. A gente pode não estar vendo a nossa Abigail e o nosso Estevão, mas todos nós temos um Abigail e um Estevão na nossa vida, que a gente não está ouvindo. E talvez, eu gosto do que a Renata faz, né? Ela tira as coisas, às vezes ela faz uma pergunta. Então, olha essa pergunta. Então, minha pergunta é: por que nós não estamos vendo não só ver, né, mas sentir, nos conectando com os nossos Estevãos e Abigaís, ao plural de Abigail, Abigaís ficou, mas tudo bem, as nossas Abigails da vida. Por que a gente não está conectando com eles, né? Porque todos nós temos, nós não estamos abandonados ao léu nessa nossa jornada de sofrimentos, de dor, de pequenas alegrias, mais sofrimento, mais dor, mais outras pequenas alegrias. É assim essa jornada terrena. Então, se a gente está cansado disso, vamos fazer o melhor possível, vamos tentar melhorar, vamos amar, trabalhar e esperar, porque quem espera, porque tem esperança, tem confiança de que as coisas vão mudar. E perdoa aqueles que lhe façam mal, perdoa aqueles que estão na sua jornada e perdoa principalmente a você mesmo quando você fracassar. E volta de novo a caminhada, não recalcitre contra os aguilhões, volta na sua jornada, porque você vai chegar naquele momento que você vai alcançar a sua liberdade verdadeira, né? A verdadeira liberdade. Você vai voltar, todos nós vamos voltar um dia para o nosso verdadeiro lar e encontrar as pessoas que a gente muito amou e as pessoas que a gente também muito fez sofrer. E algumas delas vão estar lá em cima, nos dando a mão para poder nos auxiliar. E a gente vai ter que ser humilde e falar, poxa, olha o que eu fiz. Então vamos exercitar todo dia, como disse a Kátia, trabalhar. O que é o trabalho? Você prestar atenção nas suas próprias falhas e corrigir uma por vez. Seleciona uma. Eu sou fofoqueira, vou parar de falar da vida alheia. Amanhã você vai falar da vida alheia. Fala, mas eu falei ontem que não ia falar mais. Você vai falar. Então, o que vai acontecer? Se perdoe e fala, ok, já estou prestando atenção que eu não posso falar. Pelo menos eu lembrei que eu não posso. E vai exercitando que um dia você para de falar mal da vida alheia. E assim, várias outras situações. Jogar lixo pela janela do carro. Começa com essas pequenas coisas que são também falhas morais nossas. E perdoar o próximo. Se alguém vier fazer qualquer comentário que possa lhe ferir, por que você vai devolver aquele comentário para a pessoa? A gente faz isso. Eu faço isso também. E eu sei que eu faço. Já começa por aí. Então eu vou exercitar, porque quando alguém vier me ferir, eu vou lembrar dessas frases dela. Não só dessa frase, como também do parágrafo anterior, que ela explica, né? Quando ela se aproxima de Saulo, ela explica, né, que reclama de companheiros, ela faz essa comparação com Cristo, com todos os apóstolos que o abandonaram, e mesmo assim Cristo, tudo bem, a gente não é um Cristo, mas a gente não precisa ser exatamente como ele, neste momento, porque o objetivo é que todos nós o sejamos, mas a gente saber que a gente também não está livre de nada, e nós não somos vítimas, não existe vítima nessa vida. Não existe. Se a gente for levar em consideração, não existe. Somos todos também algozes, às vezes até de nós mesmos. E vou parar de falar, a gente chegou no nosso tempo e eu só quero dizer para vocês, meninas, muito obrigado, vocês que estiveram conosco, a Manu, a Maria Ribeiro, que também estiveram aqui conosco, vocês que estão acompanhando e a gente não está vendo, e vocês que vão nos assistir, muito obrigada, porque realmente é muito bom esse estudo em grupo, né, Renata? Maravilha, né? Somos as primeiras a sermos beneficiadas com tanta luz que verte desse livro, né? Só gratidão, especialmente ao Chico, né? Por esse trabalho mediúnico maravilhoso, né? Primoroso. Soninha, muito obrigada também. Obrigada. E eu queria só dizer o seguinte, eu hoje estive a ver um filme sobre Ivana Amaral Pereira. É um filme que é um documentário que já está entregue à Associação Espírita Brasileira para eles avaliarem. E ela, Ivana Amaral Pereira, o livro que lhe chegou às mãos, que a consolou, chama-se Paulo Estevam, que ela leu várias vezes. E ela dizia que o da safra que ela conhecia do Chico, esse era um dos maiores livros que ele recebeu para consolar os nossos corações. Estamos a falar de Ivana Amaral Pereira, que é uma médium, que recebeu Memórias do Suicídio, talvez seja o livro que mais conhecem, e que, na realidade, ela foi consolada pelo Paulo Estevam nas suas dores. Então, recordemos-nos disso, de que até os grandes médiuns, outro médium, né, que leu e foi consolado por um livro do Chico. De Emmanuel, claro. Quem editou foi Emmanuel. Maravilha, deu uma travadinha aqui para
mim não se travou para vocês. Mas olha, muito obrigada a todos vocês, de novo, obrigada novamente a vocês. Leiam, analisem de novo essa parte do livro, leiam, analisem vocês, analisem o texto e se tiver algum comentário para poder acrescentar conosco, pode mandar mensagem, a gente vai receber com muita alegria. E no sábado que vem a gente vai dar continuação desse livro com quem? Com o nosso Glauco Gonçalves, o esposo da nossa querida Renata Gonçalves, que ele vai estar conosco aqui dando continuação desse estudo incrível dessa parte do livro, tá bom? E vai ser sábado, 16 horas horário Brasil e 20 horas horário Portugal. Teremos também, na próxima terça-feira, a gente vai ter a continuação do estudo das epístolas. Nós já finalizamos a Coríntios 1, então vai ser uma rodada de perguntas e respostas, e vocês podem participar conosco também, fazendo as suas perguntas, né? Ou também complementando as perguntas que forem feitas aqui, complementando conosco ao vivo, ou então fazendo já o seu comentário sobre a Epístola aos Coríntios 1. E aí, depois, na outra semana, já estaremos com a epístola, iniciaremos a segunda Epístola aos Coríntios, tá? O importante é estamos todos juntos aqui, conversando, batendo papo. A Lucélia colocou aqui, cheguei tarde, vou ouvir a gravação, bom final de tarde e noite a todas. Lucélia, querida, maravilhosa, não tem problema, nunca é tarde, tá bom? A vantagem é que esse programa é gravado. Olha que maravilha a tecnologia traz para a gente. O Sandro agradece por hoje também. A Maristela de Oliveira também agradece. Dá uma boa tarde para você também. Maria Ribeiro, muito obrigada. Manuela, realmente, bom estudo. Foi muito bom porque estamos com vocês juntos aqui. A gente só tem que agradecer e exercitando aqui a nossa gratidão, vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo aos nossos amigos espirituais e a vocês duas aqui, e vocês que nos assistem por estarem comigo neste momento de estudo de jornada e releitura deste livro maravilhoso, tá bem? Para isso, eu vou colocar uma imagem lindíssima. Ia falar alguma coisa, Sônia? Não, eu disse só certo, estava-te a responder. Tá bem. Então, uma boa tarde para todos. Uma boa noite para todos, um bom tudo para todos também, porque estamos todos nessa jornada e pedimos ao Mestre Jesus que, ao encerrar esse momento de reflexão, nos conceda, através das suas lições, o nosso humilde momento de agradecimento. Nesses nossos momentos em que sentimos sós na nossa jornada, que possamos lembrar de Ti, que também estivesse só, mesmo entre os que mais amavas. Ajuda-nos a não reclamar, mas a confiar, a não exigir, mas a servir, a não esperar a concordância imediata do outro, mas a manter a fidelidade no bem. Que saibamos, Mestre Jesus, caminhar pela porta estreita com humildade, perseverança, confiando que no tempo certo reunirá do nosso lado os companheiros certos para o labor justo. Fortalece em nós o ânimo silencioso, o amor constante, a esperança viva e a capacidade de perdoar sempre. Que possamos servir com energia e ternura em qualquer situação, em qualquer esfera da nossa vida. Então, Mestre Jesus, fique conosco hoje e sempre, e que possamos nós também estar contigo. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.